verdade é que unção sem preparo é fracasso. Aleluia. Unção sem preparo é fracasso. A gente pode pregar bem, pode cantar bem, pode ter dom, pode ter chamado, pode e tem mesmo. Só que se nós não nos prepararmos, nós fadaremos ao nosso fracasso. Davi, ele era muito de Deus, mas não tinha preparo nem psicológico nem emocional para lidar com o que viria. A primeira vez que Abinadab olhasse para ele e falasse: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui no meio da guerra? Davi ficaria abalado psicologicamente e voltaria para casa. Mas o dia que ele desceu no arraial, ele já estava muito preparado, sabia o que viria. E a Bíblia diz que ele diz: eu vim aqui porque o meu pai mandou trazer pão para vocês, trazer queijo para vocês, e eu não vou sair daqui enquanto esse incircunciso não for derrotado, porque o pai me mandou aqui. Ele estava tão preparado. E olha isso aqui: um urso em pé provavelmente tem a altura de Golias, 3 metros de altura. E a Bíblia diz: olha, você não sabe, mas lá no campo eu matei urso, matei leão, e eles em pé têm a altura desse aí. E sabe o que é interessante? É que Deus é tão maravilhoso e tão grande que ele sabia do enredo da história que ele fala: Davi, eu sei que você tem estrutura para suportar ser ungido e retornar para o mesmo ambiente. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós aqui? Existe uma palavra grande sobre a sua vida, existe uma promessa grande, existem portas extraordinárias preparadas para você, mas primeiro volta para o campo. E quando ele vai se apresentar, irmão, a Bíblia diz que Abinadab, ele é muito bom de espada. Eliabe é muito bom com a lança. Samar acerta a flecha como ninguém. E Davi, o que é que Davi faz? Davi não tem instrumento. Davi é tão magro, só a capa da gaita. Que a Bíblia diz que quando ele coloca a armadura de Saul, ele fica de tão magro que ele é. Só que Israel não precisava de um bom arqueiro. Israel não precisava de alguém que lutasse bem. Israel precisava de um pastor. Israel precisava de alguém que soubesse pastorear e conduzir. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Vou te colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para o povo certo, para o ambiente certo. Stephanie, não tenho nem estrutura, nem currículo, nem sei falar direito, não sei usar a oratória, não tenho retórica, não tenho nada. Deus está dizendo: quando eu crio situação, eu coloco a pessoa certa, no ambiente certo, na hora certa, no momento certo, para você entender que Deus é tão grande que Ele planeja tudo. Irmão, vou terminar aqui essa saudação. Saul governou 39 anos sem a presença de Deus. E sabe o que é doido? É que ele se conformou. Saul era tão conformado que a Bíblia diz que Deus o rejeitou no seu coração. Olha que doido. Quando Deus escolheu Saul, foi porque o povo tinha necessidade de ter um líder físico. Israel sempre teve essa necessidade de ver para crer. Eles tinham que ver. Então foi uma escolha que Deus fez, não aleatória, porque Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Mas não era o que Deus queria para o povo. Deus sempre quis se relacionar com o povo. Quando Deus levanta Davi, e olha que doido, se você for ler, foi um dos caras que mais pecou, se não o que mais pecou. Davi cometeu homicídio, ocultação de cadáver, prostituição. Fez tudo que era bagaceira. Só que a Bíblia diz que ele é homem segundo o seu. A única coisa que Saul fez foi se consultar com quem não era para se consultar. E governou sem a presença de Deus. Mas Davi fez tudo que é bagaceira e Deus olha e diz para ele: esse homem é segundo o meu. Porque Davi nunca se contentou em viver longe de Deus. Lá no capítulo 16, ele não estava preocupado em ser ungido, ser rei. Ele estava preocupado em estar perto de Deus. Aí nasce o Salmo 51. Senhor, arranca de mim o trono porque eu não nasci com ele. Arranca de mim a coroa porque eu não estou aqui por causa dela. Pode tomar de mim o séquito porque eu não estou governando por causa dele. Eu não consigo estar no ambiente que o Senhor não está. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: vá sem unção mesmo, vai sem ser chamado mesmo, mas não se contente em estar longe da minha presença. 1 Samuel capítulo 16, vai chegar uma hora que Deus vai gritar o seu nome. Quem anda com Deus não tem a necessidade de se rotular, Ele mesmo chama. Ninguém vai sentar, ninguém vai comer, ninguém vai celebrar enquanto Ele não chegar. Existe ambiente que foi ambiente que Deus criou para você, e vai chegar a hora em que Deus vai cumprir
Historicamente falando, demorou mais ou menos aqui 15 anos. De 15 a 20 anos. Para que Davi chegasse ao trono de Israel. E sabe o que é mais louco? É que ele já não era mais um menino. Ele já não era o menino que a Bíblia declara ruivo, magro. Não, Davi já era um homem. Desculpa, Deus não dá governo para menino, Deus dá governo para homem. Deus não ia dar governo para Davi com 17 anos, porque ele não tinha nem estrutura e nem mesmo preparo. Deus deu governo para ele, homem. Porque Deus não tem nada com homem. A Bíblia diz, olha, antes eu era menino, eu falava com o menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu larguei as coisas de menino. Deus tem algo sobrenatural conosco, e esse é o tempo de nos prepararmos para que Ele nos chame. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Círculo de oração.